Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Se você está pensando que Deus não te vê, é melhor tirar do peito essa dor, porque pra Deus nada se compara a você. Nesse mundo nada tem maior valor. Ele fez o ouro, fez a prata com palavras. Toda a natureza apareceu, foi só ele ordenar. Mas para que você surgisse sobre essa terra, ele reuniu o céu e pôs-se a conversar. Você é a semelhança do Deus vivo, já ficou definitivo, os seus passos ele vê. Uma parte dele não pode ser triste, acredite, não existe como Deus te esquecer. Você é a semelhança do Deus do céu, ele é justo e é fiel, e jamais esquece os seus. Você é registrado em seu livro de herança, basta ter perseverança, você vai herdar o céu. Seu nome lá na glória. Rede Popular de Rádio, agora são na Serra 17 horas e 54 minutos. Começamos mais uma vez com a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Agradecido a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agradecido a Deus porque Ele tem permitido que eu pudesse estar mais uma vez aqui, como você também estará aí. Começamos o nosso programa nesta sexta-feira, exatamente sexta-feira, esse dia tão especial, dia 5 de fevereiro do ano de 2016. Por que eu digo especial? Porque pelo Brasil afora e até mesmo pelo mundo afora, estão fazendo uma grande festa, mas talvez essa festa não é para o Senhor Jesus. Talvez essa festa não é para agradar a Deus. Talvez essa festa é para agradar a carne. Talvez essa festa é para agradar prazeres. Talvez essa festa é para agradar a Satanás. Não temos nada contra o que as pessoas seguem, cultam ou até mesmo fazem. Mas nós, diante de um programa falando de Jesus, nós temos a missão de falar para você que está começando uma grande festa, mas a festa para louvar, a festa para ouvir a palavra de Deus. Sabemos que todos nós temos o direito de ir e vir,
Todos temos o livre-arbítrio de escolher o certo e o errado. Sabemos que temos o direito de fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer. Mas para Deus, esse louvor que nós começamos com Daniel e Samuel, semelhança. Que prazer Deus tem quando aquele que é semelhante a Ele não faz aquilo que Ele agrada. Que prazer, que alegria tem Deus quando alguém está praticando atos ilícitos ou práticas ilícitas ou prazeres ilícitos. Quando nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Convidamos a você para entrar neste momento na melhor e na maior festa que pode acontecer no planeta Terra. É a festa da Palavra de Deus, aonde eu convido a você que está na praça, a você que está no ponto de ônibus, a você que está na sua casa, a você que está no seu comércio, a você que está em qualquer lugar deste mundo. Empresta o teu ouvido, abra o teu coração e deixa Deus falar com você. Deixa Deus usar você. Serve a Deus que você com certeza vai ter dificuldade na vida, mas vai ter gozo na vida eterna. Deixa Deus fazer por você aquilo que o homem não pode fazer. Deus é generoso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Deus corrige os seus filhos. E a correção de Deus às vezes vem de uma forma que dói na nossa carne, dói nas nossas emoções, dói no nosso bolso, dói em tudo. Esse é o Deus que quer o melhor para mim e o melhor para você. Por isso, Ele deixa você escolher, Ele deixa você optar, Ele deixa você fazer aquilo que te agrada. Ele não cobra aquilo que agrada a Ele, porque o que agrada a Ele já deixou escrito na palavra. O que agrada a Ele já deixou bem feito, que foi a sua vida e a minha vida. Quantas vidas estão se perdendo hoje, antes de ontem, ou vai se perder durante a noite, ou vai se perder durante a semana, essas festividades que vai acontecer por mundo afora. Não quero dizer que eu não posso amanhã não estar aqui, mas eu tenho certeza que se eu não estiver, porque Deus não permitiu. Mas talvez não foi porque talvez eu escolhi algo que não agrada a Deus. Porque a minha vida cabe a Ele. Daqui a 10 segundos, daqui exatamente 60 segundos eu posso não estar mais falando, mas eu tenho certeza que eu não estarei porque Deus não permitiu. Convido a você neste momento a entrar em conexão com todas as rádios afiliadas, com todo o planeta Terra, com todas as pessoas que estão nos acessando, a você ouvir a palavra que o mensageiro desta tarde vai trazer para mim e para você. Deus sabe o que Ele vai falar, eu não sei. O Espírito Santo vai revelar aquilo que eu não sei. Eu quero estar com o meu ouvido atento, com o meu coração aberto, para aprender um pouco mais de Deus. Agora na Serra são 17 horas e 59 minutos. O nosso mensageiro, o irmão João, está aqui. Ele estava na sexta-feira agendado. Desculpe. O mensageiro Paulo, confundi a palavra. Ele estava agendado na sexta-feira passada. Ele fez o esforço, aquilo que ele pôde fazer, mas teve impedimento, mas ele esteve aqui na rádio. Chegou um pouquinho, mais um pouquinho, ele trazia a palavra, que nós temos o compromisso de transmissão da palavra de Deus para toda a cidade da Serra, para todo o planeta, para todo o Brasil, para todo o Espírito Santo. O mensageiro pode faltar, mas a palavra não pode faltar. Porque a palavra de Deus diz, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, esse é o nosso compromisso. E o mensageiro, naquela sexta-feira, ele falou, em nome de Jesus, eu vou sair do trabalho mais cedo para mim estar aqui para trazer essa palavra. E aqui está ele, chegou realmente 30 minutos mais cedo. Houve ainda tentativa de impedimento. Houve ainda tentativa de ofuscar a palavra dele. Mas o Deus sabe todas as coisas quando nós não colocamos no coração vaidade. Quando nós não colocamos as coisas do homem.
Porque todo homem que quer fazer de Deus a sua escada, ele pode ter certeza que ela vai ser invertida. Quando ele pensa que está subindo para o céu, ele está descendo para baixo da terra. Porque Deus, ele vê e ele sabe e sonda todos os corações. Agora na Serra são 18h01. A todos vocês uma ótima tarde, noite, nessa sexta-feira maravilhosa. Que Deus nos abençoe. Estamos aqui junto com as 6 rádios conectadas 100% hoje para você em qualquer ponto, em qualquer lugar, para você ouvir o que Deus tem para falar. A todos vocês, uma ótima tarde. 6:01. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida,
Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Amados ouvintes, boa noite. É um prazer estar aqui. Confesso para os irmãos que houve muita dificuldade para mim estar aqui. Mas quando eu sou direcionado para levar a palavra do Senhor, eu acho que tudo que eu puder fazer ainda é pouco. Amados irmãos, ouça comigo e feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por esse momento. Senhor, eu te agradeço por ter permitido que eu viesse aqui conduzir a tua palavra conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Pai, eu sei que o impedimento foi grande, mas o Senhor sempre prevaleceu. Pai, eu quero te pedir também que abençoe todos os ouvintes aqui desta noite e que eles possam, Senhor, aprender mais, impactar mais, que o Espírito Santo do Senhor entre no coração de cada um. Porque essa mensagem foi o Senhor que me deu, meu Pai. E eu creio que o Senhor vai falar com muitos aqui nesta noite, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados ouvintes, Deus colocou no meu coração uma mensagem que aos pequenos olhos parece difícil, mas Deus colocou no meu coração uma mensagem cujo título chama-se Anônimos. Mas aí vem a pergunta, mas anônimos, irmão Paulo? Para Deus não existe anônimos. Existe anônimos para os homens. Existe anônimos dentro das igrejas. E muitos têm saído da fé, muitos têm perdido a sua caminhada com Jesus por causa de se sentirem anônimos. E foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu creio que durante a mensagem você vai entender o que Deus quer falar com você. Eu escolhi 2 textos na Bíblia, uma no Velho Testamento e outra no Novo Testamento,
para enfatizar o que vem a ser anônimos para o homem, mas um anônimo que de repente é usado por Deus. E isso acontece nos dias de hoje. A primeira termo que Deus colocou no meu coração está em Gênesis, no capítulo 22, onde Deus provou Abraão. E Deus disse a Abraão: Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Pega seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama tanto. Leva ele na região de Moriá. E lá, em uma montanha que eu vou te mostrar, ofereça ele em holocausto. A Bíblia diz que Abraão disse simplesmente sim, Senhor. E no outro dia cedo, bem de madrugada, Abraão partiu em direção à região de Moriá. Abraão levou consigo seu filho, alguns pedaços de lenha para fazer o holocausto, mas levou consigo uma jumenta e levou consigo os 2 anônimos, que são seus 2 servos. A Bíblia diz também que Abraão levou 3 dias para chegar até a região de Moriá. E quando Abraão chegou na região de Moriá, ele disse para os seus servos, depois que Deus lhe mostrou qual era a montanha, ele disse para os seus servos: espere aqui, eu subirei com o moço. Ele nem chamou Isaque de filho, chamou de moço. Mas a Bíblia diz que quando Abraão terminou de montar o altar, de colocar o seu filho e de querer fazer aquilo que Deus tinha lhe pedido, Deus entrou com providência. Agora, Deus entrou com providência porque Deus sabia que Abraão ia realmente oferecer o seu filho em holocausto. Deus leu o nosso coração. Mas eu não quero falar sobre esse milagre, eu não quero falar sobre essa passagem. Eu quero falar sobre os 2 anônimos, que eram os 2 servos que estavam com Abraão. Ora, irmãos, aqueles 2 servos, a Bíblia não diz muito sobre eles. Mas a gente percebe que quando eles saíram de Betseba em direção a Moriá, eles não reclamaram, eles não murmuraram, eles simplesmente obedeceram. E Deus escolheu eles para serem acompanhantes de Abraão, porque eu entendo que Deus, quando tem um propósito na vida de alguém, Deus age e escolhe as pessoas. Por que eu digo isso, irmãos? É porque Abraão tinha muitos servos, mas só 2 foram com ele nessa peleja. E foram 3 dias de viagem. Aí eu pergunto para os irmãos, durante essa viagem, Abraão não precisou dormir? E quem cuidou do tempo que Abraão estava dormindo? Os servos. Durante esses 3 dias, Abraão não precisou se alimentar? Quem preparou o alimento? Os servos. Então eu quero mostrar para você, irmão, que voltando nos dias de hoje, existem muitos irmãos que estão sentados dentro da cadeira do templo, assistindo o culto, e se sentindo anônimo. Ô irmão, você não é anônimo. Naquele momento certo, Deus vai te escolher para uma missão. Você não está ali à toa. Você está ali porque você é um escolhido do Senhor. Eu quero que você guarde isso no seu coração, porque muitas pessoas têm se sentido anônimas, muitas pessoas são anônimas porque querem ser anônimas, mas Deus vai te usar na hora certa. Abraão tinha muitos servos, mas só 2 foram escolhidos para seguir aquela missão. Aí eu pergunto, se aqueles 2 servos não estivessem com Abraão, Abraão ia conseguir chegar até a terra de Moriá? Será que Abraão ia conseguir cumprir aquilo que Deus pediu a ele, se não tivesse a ajuda dos servos? Será, irmão, que dentro da sua igreja o culto vai correr normal, se não foi você que consertou a parte elétrica? Será que dentro da igreja o culto vai correr bem se não foi você que preparou as cadeiras? Será, irmão, que o culto da igreja vai andar normal
se não foi você, irmão, que limpou o chão, se não foi você que limpou os banheiros, ô irmão, você não é anônimo não, irmão. Você também é usado por Deus. Só que você não aparece, mas você aparece para Deus. Aqueles 2 servos de Abraão, eu tenho certeza, eu creio com bastante certeza que eles foram salvos. Porque muitos servos ficaram em Betseba para cuidar de Sara, porque Sara ficou sozinha. Mas aqueles 2 servos foram levados para ajudar Abraão e foram abençoados por isso. E nós que estamos na igreja, fazendo o que precisar, também seremos abençoados por Deus. O outro texto que Deus colocou no meu coração, já no Novo Testamento, está no livro de Atos, no capítulo 9, quando Deus faz a conversão de Saulo. Saulo era um perseguidor de cristãos, Saulo era um homem cruel, mas em uma missão dele para Damasco, quase chegando na cidade de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, e Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A luz foi tão forte que Saulo caiu do cavalo e ficou cego. Mas Saulo perguntou para Jesus: o que eu faço, Senhor? Vá para Damasco, fique em um local que eu vou indicar. Até aí tudo bem, os anônimos eram os que estavam com Saulo. Mas Saulo até então também era anônimo para Deus. Mas depois que Saulo estava dentro da casa de Simão, de Judas, na rua direita, Deus usou, como a palavra do Senhor diz, um certo discípulo chamado Ananias. Um certo discípulo chamado Ananias, que também era anônimo. Em Damasco deveria ter vários discípulos, mas a Bíblia diz um certo discípulo chamado Ananias. Ananias foi escolhido por Jesus para terminar a conversão de Paulo. No início, Ananias teve medo, mas Ananias teve, e ele abraçou a oportunidade que Deus deu a ele. Ele abraçou a oportunidade de não ficar anônimo, ele abraçou a oportunidade que Deus deu de chamado para ele. Quando Ananias foi até Paulo, orou por Paulo, colocou a mão sobre a cabeça de Paulo, como Deus tinha dito, que você volte a enxergar e você seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, o que eu entendo com essa palavra também é que muitas vezes você está lá na igreja, você é um discípulo do Senhor, aí o pastor chega para você e fala assim: irmão, vamos lá no monte orar hoje? Olha só, Deus está querendo te usar, Deus está querendo tirar você do anonimato, mas muitas vezes você fala: não posso, eu estou cansado, hoje não é um dia bom para mim fazer isso. Olha, irmãos, às vezes você está no anonimato porque você quer, mas esse anonimato é para o homem, porque para Deus não existe ninguém anônimo. Para Deus todos eles são filhos. Quando sua mãe ficou grávida de você, no primeiro dia de gravidez, Deus já sabia a cor do seu cabelo, Deus já sabia a cor dos seus olhos, da sua pele, Deus já sabia seu sexo, se você seria uma menina ou se você seria um menino. Deus já sabia se você ia se chamar Pedro, João, Maria, ele já sabia de tudo. Então, como que você é anônimo para Deus, irmãos? Como que você pode se sentir anônimo? Não sinta anônimo. Não fique pensando assim: o pastor só chama aquele que canta, o pastor só chama aquele que prega, o pastor só conversa com aqueles que estão no meio dele, eu estou aqui no meu cantinho. Quantas vezes eu já fiquei doente e ninguém me visitou? Quantas vezes eu precisei de uma ajuda e ninguém me ajudou? Ô irmão, se você está pensando assim, Deus estava lá com você, porque quando você adoeceu, você se curou, Deus estava com você.
Quando você passou por necessidade, foi porque Deus quis provar a sua fé. Pare de achar que você é anônimo. Você não é anônimo. Quando surgiu a oportunidade de você perder o seu anonimato, vá em frente, irmãos. Não é pecado nenhum você cantar, não é pecado nenhum você pregar. Basta você querer. Basta você sair do anonimato para os homens. Porque por Deus você já é reconhecido. Deus já te conhece desde o dia que você nasceu. Deus sabe quem você é. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Pare de olhar para o homem, olhe para Deus. Eu posso afirmar para você, irmãos, com toda certeza, que quem prega não é passaporte para ir para o céu. Quem canta não é passaporte para ir para o céu. O passaporte para você ir para o céu é você ser imitador de Cristo. O passaporte para você chegar lá é você ser obediente, como foram os servos de Abraão. Hoje em dia, há muita dificuldade para se ser obediente. A obediência hoje talvez seja um dos maiores pecados que nós, crentes, estamos cometendo. Como é difícil ser obediente, como é difícil ser humilde. Isso tudo Jesus nos ensinou. Temos que ser humildes, temos que ser obedientes, temos que respeitar a lei do Senhor, temos que ter temor a Deus. Se não for assim, irmão, não vamos conseguir a nossa salvação. Não podemos esquecer que Jesus, quando subiu no Calvário, carregando aquela cruz para nos livrar do pecado, ele estava debaixo da obediência. Ele estava debaixo da ordem do Pai. E mesmo assim ele não foi desobediente. Então, irmão, se nós queremos seguir, se nós queremos a nossa salvação, se nós queremos seguir nos caminhos do Senhor, conforme agrada o Senhor, nós temos que primeiramente sermos imitadores de Cristo. Porque naquele grande dia, quando chegarmos na porta do céu e formos recebidos por Jesus, se nós formos imitadores de Jesus, não vai ter dificuldade nenhuma para entrarmos no céu. Não vai ter dificuldade nenhuma para conquistarmos a vida eterna. Ao passo que eu posso te afirmar, se você chegar no céu e falar assim, Jesus, eu sou cantor. E Jesus, e aí? Você é cantor? E aí? O que mais que você é? Você usou a obra do Senhor para alguma coisa? Você foi um discípulo disciplinado? Você ajudou o pastor? Você foi um crente que procurou almas para trazer para a presença do Senhor? É isso que conta, irmão. Pare de pensar que você é anônimo. E espere no Senhor. Fique sentadinho no seu banco lá assistindo o culto. Porque talvez é ali que Deus quer você por enquanto. Na hora certa, você vai ser escolhido. Na hora certa, você vai ser chamado. E quando você for chamado, abrace essa oportunidade. Não deixe essa oportunidade fugir. Davi disse no Salmo 37, no versículo 5 em diante, ele disse o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Está vendo, irmão? A própria Bíblia está nos ensinando a sermos pacientes, a sermos humildes, a esperar no Senhor, porque o nosso tempo, irmãos, não é o tempo do Senhor. Eu recebi uma bênção ano passado, que eu esperei por ela 4 anos, mas ela veio no tempo de Deus, que às vezes 4 anos para mim é 4 minutos para Deus, mas eu esperei com paciência, porque eu sabia que a minha bênção ia chegar, e muitas outras ainda irão chegar. Eu também já fui anônimo dentro da igreja, eu também já fiquei sentado no banco, mas todas as vezes que eu tive um chamado, eu abracei, eu fui em frente, eu falei, não, se é isso, que se Deus me colocou aqui nessa igreja, se Deus me colocou aqui para servir ao Senhor, é por esse caminho que eu vou, é por essa reta que eu vou, sempre tendo como foco Jesus Cristo de Nazaré. Porque às vezes tem pessoas que são anônimas porque querem.
Eu conheço pessoas que deixam de ir na igreja para assistir pregação na televisão, em casa, sozinho. Irmãos, isso aí é anonimato mesmo. Você está sendo anônimo até para Deus. Deus não está vendo isso com bons olhos. Porque você está deixando de congregar para poder ficar anônimo, sozinho, ouvindo uma palavra que às vezes Deus não quer falar com você. Deus não vai usar a televisão para falar para você não, irmão. Deus vai usar a pedra, Deus vai usar uma jumenta, Deus vai usar um irmãozinho que está sentado no banco, como você está, para falar para você. Então, irmão, creia somente naquilo que você necessita para ficar na presença do Senhor. Se você hoje não está cantando e você tem vontade de ser cantor um dia, abraça a ideia, ensaie, comece a cantar. Um dia Deus vai falar com o pastor para ele chamar você para louvar. Mas fica quietinho no seu banco, não abandone o Senhor, não saia dos caminhos do Senhor, visite o seu vizinho, leve ele para a igreja junto com você. Se ele não quiser ir, amém, você fez a sua parte, você já não está sendo anônimo mais. O seu vizinho sabe que você é crente, o seu vizinho sabe que você está indo para a igreja, porque você chamou ele para ir para a igreja. Ô irmão, como é importante você entender que para Deus não existe anônimos, os anônimos são só para o homem, e muitas vezes você é anônimo porque você quer ser anônimo. Abrace, Senhor, abrace essa ideia, e pode ter certeza, irmão, Deus poderá escolher você a qualquer momento, dentro da sua congregação. Ele não vai escolher você em casa, vai escolher você dentro da congregação, para você fazer alguma coisa na obra do Senhor. É essa mensagem, irmão, que eu gostaria de deixar aqui com vocês, e eu agradeço, porque é uma oportunidade que para mim está sendo uma honra estar aqui levando essa palavra, e eu quero adiantar, irmão, que para você não continuar sendo anônimo, vá na casa do seu vizinho, convide ele para ir na igreja com você. Se ele não quiser ir hoje, amém, amanhã ele vai, continue convidando, convide o seu vizinho da esquerda, da direita, da frente, convide seus colegas de trabalho, vamos para a congregação, vamos orar, vamos para a igreja, porque esse é o caminho, porque a volta de Jesus está muito perto, irmão. As coisas que estão acontecendo hoje são coisas que já estavam previstas no livro de Apocalipse. Muitas coisas estão acontecendo porque o homem foi desobediente, o homem foi desonesto, o homem não atendeu às palavras do Senhor, não atendeu à lei do Senhor. Porque Jesus mesmo disse, eu não vim para mudar a lei, sim para obedecer. E muitos acham que Jesus mudou a lei, mas Jesus não mudou a lei. Jesus apenas fez a lei ser interpretada pela alma, pelo Espírito, não pela carne. Irmão, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu quero deixar uma oração para você aí, para você entender que a presença do Senhor na sua vida é de extrema importância. Irmãos, ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, levando a Tua palavra. Senhor, eu te agradeço pelo fôlego de vida, eu te agradeço, Senhor, por essas milhares de pessoas que estão aqui nos ouvindo, por essas pessoas que estão nos assistindo pela internet. Pai, que as bênçãos do Senhor caiam sobre a casa de cada um, de cada familiar, Senhor. Que durante esse período de carnaval não haja nenhum desentendimento, não haja nenhuma discórdia na casa de ninguém, Senhor, onde aqueles que quiserem servir ao demônio, que sirvam bem longe de nossas casas. E se nós pudermos, Senhor, resgatar essas pessoas, que o Senhor nos dê uma direção, que o Senhor nos dê um método para chegarmos a essas pessoas e trazê-las para a Tua presença, para que elas possam, Senhor, deixar de ser usadas pelo inimigo, porque a maioria que estão ali, Senhor, estão sendo usadas, porque são seus servos, e eu creio que no meio ali tem muitas pessoas de coração bom, pessoas que estão carentes, pessoas que estão necessitadas da Tua palavra, pessoas que estão carentes da Sua misericórdia, Senhor. Pai, nos dê a direção, nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê paz, para que possamos, Senhor, cada dia mais estar na Tua casa, na Tua presença, Senhor.
Abençoa, Senhor, cada irmão aqui nesta noite que está com o seu ouvido, nos ouvindo, Senhor, que as bênçãos do Senhor caiam sobre eles, ó Pai, é que eu lhe peço, porque, Senhor, não existe anônimos para o Senhor, somos escolhidos por cabeça e não por cauda, Senhor, somos teus servos, somos obedientes à tua palavra, meu Pai. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, eu te agradeço por ter me escolhido como anônimo para estar aqui levando esta palavra, Pai. E o que eu mais quero, Senhor, é estar na tua presença, e eu creio que todos que estão me ouvindo, o que mais querem é estar na tua presença, firmes, alegres, porque quem está na presença do Senhor é alegre, porque na presença do Senhor até a tristeza pula de alegria, Pai. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 32 minutinhos. Esta foi a mensagem que Deus colocou no coração do irmão Paulo para nos falar nessa tarde de sexta-feira. Exatamente, estamos quase aí mudando o horário novamente, voltando àquele horário que Deus nos deu. E às vezes a nossa vinheta até fala esta noite, quando foi gravado. Foi gravado exatamente chamado desta noite. Mas o mais importante não é a vinheta, o mais importante é exatamente se é tarde, se é noite. O mais importante é que se você emprestou o seu ouvido, se você abriu o seu coração e se você prestou atenção na mensagem. E a mensagem exatamente como o mensageiro falou, anônimo, E essa mensagem vem ao encontro exatamente do programa Falando de Jesus, que quantas pessoas nós conhecemos durante a execução deste programa. Quantas pessoas que estavam anônimas que eu não conhecia e passei a conhecer através da palavra de Deus. Pastores, mensageiros, missionários, evangelista, diácono, obreiros, quantos eu conheci aqui do Rio, conheci de Planalto, Balneário, Central Carapina, Jardim Carapina, de vários lugares. A palavra que o irmão trouxe sobre o anonimato. E sim, Deus quis revelar através do programa Falando de Jesus, até mesmo o irmão Paulo eu não conhecia. Até o irmão Paulo, para mim, era anônimo. Até que chegou o telefone para tocar, para convidar ele. E o irmão trouxe uma mensagem, porque às vezes nós não entendemos, talvez se nós não prestarmos bem atenção, nós não vamos entender sobre anônimo. Porque de repente o seu telefone vai tocar, mas talvez Deus está usando alguém para falar com você. Que seja uma boa tarde, seja uma boa noite, seja para uma oração, seja para alguma coisa para a obra de Deus. Deus realmente traz a sua mensagem no seu tempo, na hora certa, no momento certo. Quis Deus também falar através do irmão sobre Paulo, Paulo disse que era anônimo, perseguidor, mas Paulo, ele saiu de uma coisa que Deus quis transformar, como tem transformado muitos mensageiros hoje. Ontem aqui o pastor Henrique estava trazendo essa mensagem,
como Deus transformou ele. Então, Paulo, hoje eu vejo através desses mensageiros que vêm aqui trazer o seu testemunho, exatamente como Jesus transformou a sua vida. Agora na Serra são 18 horas e 36 minutos, 18 e 36, e você? Eu não te conheço ainda, mas de repente você é um mensageiro da palavra de Deus, mas você está anônimo ainda. Mas quem sabe Deus vai usar alguém para me indicar ou para passar o seu telefone para que realmente eu possa te conhecer. E também que as comunidades possam te ouvir o que Deus tem para falar. Eu vou, se assim o irmão permitir, eu vou falar aqui sobre exatamente de um telefonema, irmão Paulo. A mensagem que o irmão trouxe, me trouxe agora aqui na memória, de que um amigo, também diretor, pastor, ele falou bem assim para mim, olha o que eu falei nesse instante, lembrei dele o que ele falou, ele deve estar nos ouvindo agora lá em Central Carapina. Eu vou te passar alguns telefones de homens abençoados, responsáveis pela palavra, para que você possa convidar. A palavra que o irmão trouxe agora, eu lembrei desse fato, que é anônimo, não conheço, não sei quem é, mas já alguém já está providenciando. O programa falando de Jesus, Deus está usando pastores que indicam mensageiros. O programa falando de Jesus, está entendendo, está sendo de uma forma que Deus está trazendo essas pessoas para falar e dar testemunho da sua vida. Fico eu grato, mas muito grato, por as vidas das pessoas que indicam, pessoas com responsabilidade, pessoas com compromisso com a palavra de Deus, que queiram testemunhar, que queiram falar a palavra. Como eu falei no início do programa, não pode vir aqui para fazer uma escada sem ter o compromisso com Deus. Porque aqui o irmão está pela primeira vez, vê a seriedade do programa, a responsabilidade para falar das coisas de Deus. Nós escolhemos exatamente mensageiros com esse compromisso. E todos aqueles que pensam de usar o microfone para fazer escada, que não for para ser testemunhal para Deus, Deus não vai deixar e Deus não vai permitir. Compromisso da palavra de Deus tem que ser com Deus. Não é com a rádio, não é com a... Por isso que nós sempre falamos, não é com a rádio, não é com a... Nós só abrimos o espaço. Tá certo, irmão? Agora na Serra são 18 horas e 38 minutos, nós vamos desfazer na nossa rede. Então a todos os nossos ouvintes, quero pedir permissão àquele Todo-Poderoso que colocou esse sol maravilhoso nessa tarde ainda, né? O sol daqui nós estamos vendo a temperatura que está. Quero pedir permissão a Ele e através do Teu Filho amado Jesus, para nós amanhã estarmos aqui mais uma vez, para ouvir o mensageiro que vai vir lá do Planalto Serrano, assim espero, que nada tem impedimento, mas tudo tem que ser pela vontade de Deus. Então que Deus possa permitir que nós estivemos aqui e o mensageiro também possa estar aqui amanhã para você ouvir mais uma palavra de Deus. Quero informar as comunidades que estão nos ouvindo que nós vamos estar trabalhando normalmente na segunda, na terça-feira, porque a palavra de Deus não tem festa carnal. A palavra de Deus tem festa espiritual. Então, conta com a colaboração das rádios associadas para segunda-feira, terça-feira, nós estamos aqui de novo e vocês estando aí, exatamente convidando vizinho, amiga, talvez pessoas não estão trabalhando, vai ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através do programa, porque às vezes dia de semana as pessoas estão trabalhando, dia de semana as pessoas estão indo para a escola, dia de semana as pessoas estão seus afazeres. Então, quem sabe Deus está querendo tirar você do anonimato para ouvir a palavra na segunda ou na terça-feira, quando você está de folga de outros afazeres. Agora na Serra 18h40, a todos vocês, até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.
bendito.